Amém. Irmãos, nós estamos com sentimento natalino já, né? Alguns já compraram alguns mantimentos para dia 24, para o dia 25. Alguns já compraram presentes para os seus filhos, netos, para as pessoas que amam. Mas já estamos vivendo um clima de Natal. Para os irmãos que não estiveram aqui no domingo, nós fizemos assim uma enquete para saber se nós estaríamos realizando o culto hoje ou então na sexta-feira. Então passou que nós realizássemos o culto hoje. Foi assim, pegar o somatório aí dos votos para que realizássemos o culto nesta noite. Irmãos, eu não sei, os irmãos que chegaram após, não sei se prestaram bastante atenção no que a irmã Jadileia estava falando aqui à frente, esteve falando aqui, a respeito de, poderíamos dizer, dos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E essa palavra da irmã, nada mais é do que olhar para a cruz. Quando você olha para a cruz na posição vertical, está apontando para Deus. E na horizontal, para o teu próximo. Quando nós olhamos para a cruz, às vezes ela passa desapercebida. Mas nós não pensamos, alguns não pensam assim, não tem esta visão que uma está apontando para o céu, na vertical, e na horizontal para o teu próximo. E quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Eu sei que o meu próximo é a pessoa que convive comigo, mas também os meus irmãos, todos nós aqui, é o meu próximo. O irmão que senta lá no último banco é o próximo do que senta aqui no primeiro banco. E aí eu estava sentado ali também pensando assim, tipo, um desafio para que os irmãos pensem um pouco, por quê? Por que Jesus, somente Ele teve condições de nos salvar? Por quê? Pense um pouquinho, só pense um pouco, por que somente Jesus teve condições de nos salvar? Por que não outro? Por que não João Batista, que começou o ministério primeiro que Jesus? Por que não João Batista? João Batista era primo de Jesus. Ele era mais velho que Jesus. Por que não João Batista? Por que tinha que ser Jesus? Já pensaram? Eu sei que alguns já têm a resposta. Jesus, ele teve a condição de nos salvar porque ele veio em carne, mas não da carne. Ele veio em carne, mas não da carne. Deixa eu explicar aos irmãos. Os irmãos já sabem, mas a respeito dos sacrifícios, dos sacrifícios no Antigo Testamento. O sacrifício no Antigo Testamento, ele era apresentava os animais para o sacrifício, animais sem mancha, animais que não fosse manco, que não tivesse nenhum defeito. Então esses animais tinham que ser apresentados, somente esses animais poderiam ser apresentados para um sacrifício, não poderia ter nenhum defeito. Se José tivesse casado com Maria e depois nascesse Jesus viria em pecado, porque o escritor mesmo diz que em pecado me concebeu minha mãe. Mas só que no caso de Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Não houve a necessidade de José. Tanto é que mais à frente ele fala: vocês me acusam de pecado, me apontam pecado. Ele não tinha o pecado. E o único pecado que eles poderiam apresentar em relação a Jesus, fala assim: não, você é filho de José. Você o teu pai verdadeiro é José. Na realidade, José foi um padrasto de Jesus. Ele não foi o pai de Jesus. Então, por isso, Jesus teve a condição de nos salvar. Somente por isto.
E eu quero trazer nesta noite para os irmãos, sabendo que, sim, pode soltar, sabendo que o Senhor Jesus, ele fez o maior milagre em nossas vidas, que foi a salvação. O maior milagre, a salvação. Mas será que ele veio apenas para nos salvar e não nos dar nada mais? Não colocar à nossa disposição nada mais? Somente a salvação? A salvação está acima de tudo. Mas além da salvação, ele veio nos dar outras coisas. Outras coisas. Coisas estas que era para nós desfrutarmos. A salvação, você já desfruta da salvação. Mas as outras coisas que Jesus veio para nos dar, para que nós pudéssemos usufruir, será que toda a humanidade, todo o povo cristão estão usufruindo? E eu quero ler juntamente com os irmãos, parece até que eu combinei com a irmã que fez aqui a abertura, né, no momento do clamor. Eu quero ler com os irmãos, ou reler com os irmãos, Isaías 9, versículo de número 6, que nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, e depois Príncipe da Paz. E é justamente sobre esta paz que eu quero falar com os irmãos. Hoje nós observamos nas mídias, no WhatsApp, no Face, e alguma comunicação a nível de mensagens, pessoal falando Shalom, 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 Shalom. Mas será que muitos entendem o que verdadeiramente vem a ser essa palavra Shalom? Você pode até dizer assim, Shalom quer dizer paz, e eu não tiro a tua razão. Mas só que existe algo por trás desta paz, algo maravilhoso, algo grandioso. E essa paz, conforme eu estive falando no domingo, não é simplesmente a ausência de guerra. E eu cheguei a separar algumas ideias aqui para trazer para os irmãos, extraído de dentro da Bíblia. Shalom verdadeiramente quer dizer paz. Não tem nada de errado você falar Shalom, cumprimentar alguém com Shalom. Mas só que lá em Israel, Shalom não quer dizer somente estou te saudando com a paz. Shalom quer dizer bom dia, embora bom dia exista uma outra expressão para bom dia, existe uma outra expressão para boa tarde, existe uma outra expressão para boa noite. Por exemplo, para bom dia, eu mandei para alguns hoje, é Boker Tov. Boa noite no hebraico é Laila Tov. Boa tarde é Everet Tov. Mas se você falar Shalom, de repente para o irmão, durante o dia, você não precisa falar Boker Tov, pode falar Shalom, desejando a ele a paz, está dando um bom dia, tchau, pode falar Shalom, está significando tchau, Shalom está significando paz lá em Israel. Então o Shalom, ele tem muitas variantes, muitos significados, a mesma coisa que pão. Um desses dias, uma dessas quartas-feiras, vou trazer sobre o significado de pão. Já prometi e vou trazer no próximo ano, se Deus assim permitir, o significado de pão. Mas o Shalom não é apenas eu falar Shalom, ou a paz do Senhor, meu irmão. Shalom Adonai. Não é simplesmente isso. Tem algo por trás deste nome, desta palavra. E o hebraico é muito interessante porque Shalom, ele deriva de uma palavra chamada Shelem. Uma palavra chamada Shelem. E essa palavra Shalom, observem, Shalom, ele quer dizer pleno, quer dizer completo, em todas as áreas da sua vida, ser próspero.
Então, o shalom, que às vezes nós achamos que é um simples cumprimento, é cumprimentar alguém, tem a ideia de uma paz plena, uma paz plena. Tem uma ideia de um complemento que está faltando na sua vida. O shalom também representa isso, o que está faltando na sua vida, em todas as áreas. Pode ser área financeira, pode ser área espiritual. Então o shalom envolve todas estas situações. Por isso que ali na parte final do versículo vem falando que Jesus é o príncipe da paz. E nós precisamos entender, com o tempo vamos falar também a respeito da importância do príncipe. O príncipe não era simplesmente o filho do rei. Tem um significado muito maior, muito mais abrangente. A expressão príncipe. Quando o nome de Sarai é trocado para Sara, existe ali um significado muito grande, uma importância muito grande. Quando o nome de Jacó é trocado para Israel, existe um significado muito grande. Então, dentro dessa palavra shalom, derivada da palavra shelem, ela vem dizendo sobre pleno, quer dizer, paz plena, ou plena paz. Será que todo ser humano vive uma plena paz? É isso que Jesus quis oferecer para cada um de nós, está oferecendo para cada um de nós. Uma paz plena, nos oferecendo, sabe, um complemento em todas as áreas da nossa vida. Às vezes eu estou chateado, eu estou aborrecido, mas o Senhor quer trazer este shalom, esta paz para você. Então eu preciso olhar, quando eu for cumprimentar alguém, quando eu ler este versículo, em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, eu preciso, sabe, olhar essa expressão príncipe da paz, porque ele verdadeiramente, ele veio trazer a paz para cada um de nós. Além da salvação, ele veio trazer a paz também. Quantas pessoas vivem sem a paz, irmãos? Quantos de nós, quantos cristãos vivemos sem a paz? Sem a paz genuína do Senhor Jesus. É fácil quando nós passamos por um irmão e falamos assim: a paz do Senhor, meu irmão. Outro responde: a paz do Senhor. Mas de repente aquele que está desejando a paz do Senhor, ele mesmo não tem a paz. Não, a paz significa, pastor, salvação. Não, a paz não significa salvação. Quando eu falo a paz do Senhor, eu estou falando sobre todas essas situações aqui. Eu tenho esta paz. Eu sou possuidor desta paz. Então eu posso desejar a paz para você. Então observe que o Senhor Jesus, ele não veio trazer a salvação e acabou. Ele trouxe mais coisas para nós. Tem muito mais a nos oferecer. Em João capítulo 14, versículo de número 27, nos diz assim, ó: deixo-lhes a paz. Deixo-lhes a paz. Olha a paz surgindo mais uma vez aí. Se você for buscar no dicionário, buscar na Bíblia, quantas vezes aparece a palavra paz, nós vamos ficar abismados de quantas vezes aparece essa palavra paz. Paz não no sentido de guerra, mas no sentido de uma vida plena, poder desfrutar desta paz. E é interessante que quando Isaías coloca lá no capítulo 9, quando ele escreve esse seu livro, melhor dizendo, foi o ano 740 antes de Cristo. Olha só quanto tempo. 740 anos antes de Cristo. Isaías já estava falando que o príncipe da paz viria. O príncipe da paz viria. 740 anos antes de Cristo. Então, dentro desse versículo de João, capítulo 14, versículo de número 27, deixo-lhes a paz, a minha paz. Jesus tinha a paz plena. A minha paz eu lhes dou. A minha paz eu lhes dou. Olha, eu não vou enviar para vocês uma paz que seja temporária, uma paz que vai ser uma questão de tempo, uma paz que vocês podem buscar em algum lugar. Mas Jesus está falando: a minha paz lhes dou.
Quer dizer, se ele tem a paz plena, a paz completa, e esta paz que ele quer passar para cada um de nós, trazer para cada um de nós. E dando continuidade no versículo, não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz que, ora você está bem, ora você tem uma trégua, ora você está em conflito, ora você tem uma trégua. E esta paz que o Senhor Jesus está oferecendo, não está oferecendo como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Não tenham medo, porque nós podemos desfrutar desta paz plena. Você pode desfrutar desta paz plena. Isso tudo, eu não quero que os irmãos percam de vista, ou deixem fugir da memória a palavra shalom. Ok? Não perca, não deixa fugir da sua memória a palavra shalom, porque às vezes nós achamos, só reiterando o que eu já falei, achamos que essa palavra, shalom é uma coisa simples, uma coisa banal e acabou. Então Jesus fala assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Todos nós queremos a paz de Jesus, todos nós queremos a paz de Jesus. Todos nós temos a paz de Jesus, nem todos nós temos a paz de Jesus. Porque várias vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós já saímos do sério, nos entristecemos, nos aborrecemos, e nesse momento houve a ausência da paz. A paz não estava reinando no nosso coração. Agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que esta paz, ela reine no meu coração? Carlos Damasceno, um escritor, ele diz o seguinte: não reclame de não ter, não coloquei ter aqui, não reclame de não ter vivido o melhor da terra, se você não investiu tempo e dinheiro em conhecimento. Não reclame de não ter vivido o melhor da terra, se você não investiu tempo e dinheiro em conhecimento. Que tempo e dinheiro? Que tempo é esse aqui? Tempo em estudar a palavra de Deus. Porque cada vez que eu estudo, cada vez que eu pesquiso, cada vez que eu busco a palavra do Senhor, eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo. Então Carlos Damasceno, ele deixa aqui esse pensamento, investindo tempo em conhecimento, tempo e dinheiro em conhecimento. Às vezes surgem alguns cursos para que os irmãos, para que nós façamos cursos fora da igreja, e algumas pessoas falam assim, não vou não porque eu não tenho dinheiro. Como que você não tem dinheiro? Às vezes não é tão caro assim. Mas eu não quero investir o meu tempo em conhecimento. Há pouco tempo as nossas irmãs saíram daqui, foram lá para Tijuca para fazer um curso. Investiram tempo e investiram dinheiro também, para conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, para ver como trabalhar melhor dentro do reino de Deus. Porque quanto maior for o meu conhecimento, o meu cabedal de conhecimento, melhor eu posso utilizar este conhecimento dentro do reino de Deus. Então Carlos Damasceno, ele fala a respeito disso. Eu preciso investir tempo e dinheiro. Estar assentado no banco ouvindo uma mensagem, assistindo uma mensagem, é tranquilo, é bom, mas nós precisamos cada vez mais pesquisar, buscar na palavra, mas buscar não apenas no rodapé da Bíblia, porque ali é o comentário do autor. Não estou dizendo que esteja errado, que aquele autor esteja errado, não estou falando isto, mas estou falando em pesquisar dentro da Bíblia, dentro do seu, dentro de uma possibilidade, no seu original, vamos dizer assim, que é o idioma do Senhor Deus, que é do povo de Israel. Eu preciso investir tempo e dinheiro. Quanto mais os irmãos puderem comprar livros que falem a respeito das Escrituras, desses códigos que existem dentro da Bíblia, o que Deus quer falar através de cada palavra.
de cada palavra, que às vezes passam desapercebidos por cada um de nós. Eu sei que os irmãos sabiam perfeitamente o que significava a palavra shalom, mas por trás da palavra shalom existe, algo muito maior. E aí em Mateus capítulo, ainda falando de paz, em Mateus capítulo 22, versículo de número 29, a palavra nos diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. No original diz o seguinte, lá no grego, fala o seguinte: vós estáis sendo enganados por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Vós estáis sendo enganados. Em outras traduções fala: erreis por não conhecer as Escrituras, ou errais por não conhecer as Escrituras. Então às vezes nós erramos, nós lemos a palavra do Senhor, mas nós não conseguimos decifrar aquilo que verdadeiramente o Senhor Deus está querendo falar ao meu coração. Verdadeiramente aquilo que, a mensagem que Ele está enviando. Aí vocês podem pensar assim: bem, isso aí é parte do pregador, mas cabe a cada um de nós buscarmos conhecimento. Nós buscamos conhecimento em várias áreas. Buscamos conhecimento em várias áreas da nossa profissão, da profissão de cada um dos irmãos. Nós buscamos ampliar o conhecimento. As empresas enviam seus funcionários para fazer um treinamento fora do Rio, dentro do Rio, mas fora da cidade. As empresas fazem isso. E por que nós não pegarmos esse tempo também para um aprendizado, para crescermos mais, não dentro da empresa, mas dentro do próprio reino de Deus? A importância que existe no Natal. Pensamos somente salvação. Nasceu o Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Mas Ele está falando assim: olha, eu dei a salvação para vocês, eu trouxe a salvação para vocês, mas eu tenho ainda mais para dar para vocês. É como se fosse uma fonte de água viva. Aliás, na realidade, Ele é uma fonte de água viva. Eu tenho mais água cristalina para vocês, água que está jorrando para vocês aproveitarem desta água. Aproveitarem desta água. A fonte está ali, que é a salvação, mas pode fluir dali muito mais para cada um de nós. A cada momento que eu paro, a cada momento que eu pesquise, a cada momento que eu me deparo com estas observações que foram feitas aqui em cima, aqui no púlpito, com as pessoas que me antecederam, com os irmãos que me antecederam, cada observação que é feita, isso é por demais importante, irmãos. Não passa desapercebido pelo Senhor Deus. Porque quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu cresço. Não cresço apenas em conhecimento, eu cresço diante do Senhor Deus. A palavra Jerusalém, que está no próximo slide, é Jerusalém. Olha o Shalém que eu falei para vocês aí. Jerusalém quer dizer cidade de paz completa. Jerusalém é cidade de paz completa. Observem que Jerusalém, ela já passou por vários percalços, passou por várias dificuldades, mas ela está ali. Dentro desse outro slide, falando ainda sobre a paz, vou falar um pouquinho sobre Jerusalém. Jerusalém, o que existia em Jerusalém? Somente deserto, pedra, pântano, que agora eles aproveitaram, e malária. Mas só que em 1948 se tornou novamente nação. Então isso há 73 anos atrás. Em 73 anos, quem viu Israel e quem vê Israel agora, é uma cidade de paz completa. É Deus agindo sobre aquela cidade, porque foi o Senhor Deus que levantou aquele país. Da mesma forma que o Senhor Deus nos levantou também a nível de salvação. Ele tem muito a nos dar. Onde só existia deserto, pedra, pântano e malária, hoje, quem entra lá no YouTube e você coloque lá Jerusalém, coloque lá Israel,
e você vai ver o que está acontecendo em Israel, o que Israel tem. Israel hoje é uma das maiores potências no mundo, uma das maiores potências no mundo, em 73 anos, irmãos, em 73 anos. Isso tudo com base ainda nessa palavra shalom, isso tudo com base nessa palavra shalom, a paz que existe em Israel. Quantos países querem dominar Israel, mas não conseguem, porque os olhos do Senhor estão sobre Israel, da mesma forma que os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. O Senhor não perdeu Israel de vista, não largou, não abandonou Israel, da mesma forma que Ele não nos abandonou e nunca nos abandonará, irmãos. Os olhos dele sempre estarão voltados para cada um de nós, para nos entregar tudo quanto Ele tem prometido para cada um, tudo quanto Ele preparou para cada um de nós. Olhamos para esse período de dezembro, na segunda quinzena, pensamos em Natal, ou nasceu o Salvador, e a nossa cabeça fica, nasceu o Salvador, mas nasceu o Salvador, mas esse Salvador tem muito mais a nos dar, muitas coisas ainda a nos oferecer, a nos entregar, mas eu preciso estar preparado para receber todas estas coisas, eu preciso me desarmar para receber todas essas outras bênçãos que existem para cada um de nós. Ainda em Lucas, praticamente fechando, em Lucas capítulo 24, versículo 36, o evangelista, esse médico, nos diz o seguinte: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Será que essa paz seja com vocês seria apenas para aquele grupo que estava ali reunido? Ou será que essa paz seja com vocês era o Senhor Jesus falando para cada um de nós nesta noite aqui, ó, paz seja com vocês? Não foi uma coisa temporal, não foi só para aquele momento, não foi só para aquele momento. Paz seja com vocês, tá? Paz seja com vocês. Depois, os demais povos, eles vão ver o que eles fazem, mas a paz eu deixo com vocês. Não, mas essa paz é para todos nós desfrutarmos, todos nós. Então a salvação está em primeiro lugar, a nossa salvação. Mas por trás da salvação, tem outras coisas ainda que o Senhor tem a oferecer a cada um de nós. E eu creio que neste Natal, com esta visão que os irmãos estão tendo a respeito, não dessa visão de hoje, mas essa visão a nível de Natal, que a cada dia cresce no coração de cada um de nós, a cada dia cresce no coração de cada um de nós, isso vai ampliando e vai nos aproximando cada vez mais do Senhor Deus. Porque quanto mais eu busco conhecimento, mais eu cresço. Não é assim que funciona nas empresas? Nas empresas funciona assim. Quanto mais eu busco conhecimento, mais eu cresço na empresa. E quanto mais eu busco conhecimento dentro da palavra, mais eu cresço, não na igreja, eu cresço no reino. Que o importante não é crescer para a igreja, é crescer para o reino. Quando eu cresço para o reino, eu serei uma ferramenta bem afiada dentro da igreja. Quando eu cresço no reino, para o reino, eu serei uma ferramenta que serei melhor utilizada dentro da igreja. Conseguiram entender? Pegaram essa ideia? Importante é o reino. Importante é estar sempre atento ao que o Senhor tem a me dizer. Quando o Senhor falar ao teu coração, conforme a irmã mencionou aqui, Isaías capítulo 9, versículo 6, e falou assim: o Senhor falou ao meu coração este versículo. Quando o Senhor falar ao teu coração através de um versículo, quando o Senhor te revelar através de um versículo, tiver uma revelação para você através de um versículo, pare,
fique ruminando aquele versículo, o que o Senhor está querendo dizer? E pegue palavra por palavra, e tente descobrir o que Deus está querendo me dizer com isto, que Deus está querendo me falar através deste versículo. Não é apenas eu li, decorei, pronto. Bonito esse versículo, é lindo esse versículo, mas eu preciso entender o que Deus está querendo me dizer através deste versículo aqui. Invista tempo. Nós temos tempo para ficar uns 20 minutos no WhatsApp, dependendo da coisa. Aqui eu creio que dos adultos, eu creio que ninguém, vou chutar, vou tomar um chute, ninguém tem menos de 20 pessoas no seu grupo. Ninguém. Ou dentre vários grupos. Ninguém tem menos de 20 pessoas. E às vezes nós queremos mandar mensagem para essas 20 pessoas. Mensagens boas, mensagens evangélicas, mensagem de estímulo, mensagem que te impulsiona, mensagem que te leva para frente. A gente passamos 20 minutos ali. Às vezes passamos no Facebook meia hora. Às vezes passamos lá no Instagram olhando o story, olhando lá passamos quase 40 minutos. TikTok então, o TikTok então, quanto tempo que às vezes ficamos parados no TikTok, aí separamos aquilo ali e encaminhamos para alguém, quanto tempo eu fico na frente de um televisor assistindo um filme da Netflix, quanto tempo eu fico parado ali, dependendo do filme também, mas quanto tempo eu fico parado ali, isso sem contar jogo de futebol, e aí vai para a prorrogação, aí depois vai para os pênaltis, e nós ficamos ali sentados assistindo, ou então ouvindo, mas tirar um tempo para um crescimento dentro da palavra, é por demais importante, irmãos. Pegue um versículo, Deus está me falando alguma coisa dentro desse versículo, Ele quer me falar algo dentro desse versículo, porque Ele não prende, Ele não chama a sua atenção dentro de um versículo, simplesmente para você decorar esse versículo. Quando você se depara com um versículo, esse versículo salta aos teus olhos, e dos teus olhos vem para o seu coração, Deus está enviando uma mensagem para você. Deus está enviando uma mensagem para cada um de nós. Então, quando eu peguei esta palavra aqui, Shalom, isso me chamou bastante atenção, muita atenção mesmo, porque é como se falasse a palavra de dia amor. O amor fica tão banalizado, né? A expressão amor ficou tão banalizado que as pessoas nem falam mais. Um esposo fala para a esposa, um namorado fala até para a namorada, o noivo fala até para a noiva, mas o esposo dificilmente fala para a esposa: eu te amo, mas eu te amo mesmo, eu te amo daquela mesma forma de quando eu te conheci. O amor, ele foi assim, sabe, fugindo um pouco. O inimigo, ele vai tirando algumas coisas da nossa para colocar outras. Então, quando o Senhor falar ao teu coração, através de um versículo, você pega aquele versículo e veja o que o Senhor Deus está querendo falar ao teu coração. Estamos neste momento de Natal, essa quinzena do Natal. Faltam poucos dias. Mergulhe na palavra, vai lá ver, poxa, por que os magos apareceram ali? Por que Maria teve que ter aquela criança naquele local? Por quê? Por que aquela criança pulou no ventre de Isabel, quando Maria ali esteve? Vamos começar a buscar essas informações, buscando esses, não vou dizer enigmas, não vou falar de enigmas, porque está para nós vermos, se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar. Deus não esconde nada de cada um de nós, Ele não esconde nada, embora o Salmo nos fala mais ou menos a respeito disso, mas Deus não procura esconder nada de nós, mas Ele quer que você pesquise, que nós pesquisemos cada vez mais. Nasceu o Salvador.
No dia 24, no dia 25, teremos a nossa ceia em casa. E eu creio com toda a certeza, os irmãos, antes da ceia estarão orando. Estaremos orando. Por quê? Nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. Comemora-se nessa data o nascimento do Salvador. Mas não deixe que morra aqui, que pare somente ali. Busque cada vez mais. O que o Senhor tem a me oferecer depois que Ele me salvou? O que Ele tem para me dar depois que Ele me salvou? Aí eu paro na palavra paz. E esta paz que nós tanto precisamos, tanto queremos, tanto queremos, tanto queremos. E às vezes são tantos contratempos, aborrecimentos, e isso nos tira a paz. E o Senhor Jesus quer dar a cada um de nós essa paz plena. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. A minha paz lhes dou. Não é para aquele irmão que é o pastor, não é para aquele irmão que é o diácono, não é para aquele irmão que é o líder de um propósito, não é para aquele irmão que é líder de uma equipe, mas é para cada um de nós, irmãos, para todos nós, para todo o seu povo, todo o seu povo. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos abençoando. Não vou dizer que o Senhor vos abençoe, porque você já é um abençoado. Que Ele continue abençoando a cada um de nós, e que nesta data que você vai se reunir com a sua família, no dia 24, no dia 25, você esteja pensando um pouco mais a respeito do que o Senhor Jesus veio nos oferecer, veio nos entregar. E eu quero aproveitar também neste momento, já encerrando, desejar um Feliz Natal para cada um de vocês. Para vocês, para alguns que estarão viajando, terão um momento de ceia, terão um momento de reflexão, invocarão a presença do Senhor Jesus, invocarão a presença do Senhor Jesus. Aliás, nem precisa invocar, porque lá Ele estará. Eis que estou convosco todos os dias, né? Eis que estou convosco todos os dias. E até uma expressão que às vezes, perdoe, deixa eu abrir aqui um parênteses, quando as pessoas falam assim, onde houver 2 ou 3, ali eu estarei. Se você estiver sozinho, Jesus não está? Se Ele fala, eis que estou convosco todos os dias, eis que estou convosco todos os dias. Às vezes nós utilizamos a expressão de uma maneira, não importa a quantidade de irmãos, mas vamos voltar aqui para o assunto. Então eu desejo que esta paz do Senhor, esteja em cada coração, nesse dia 24 e no dia 25.